Bom dia, pessoal, bom dia. Separando aqui o nosso texto para hoje. Gênesis capítulo 31. Deixa eu colocar logo aqui nos comentários. Bom dia, gente. Deixa eu colocar aqui um comentáriozinho do nosso texto de hoje. Gênesis vai ser o capítulo 31. Os versos de 1. Bom dia, pessoal. Vamos entrando aí que eu estou anotando aqui os versos. Os versos de 1 ao 9. E depois dos versos de 17 a 21. 17 a 21. Botei aqui e vou fixar. Pronto. Deixa eu ver quem entrou aqui para eu dar os bons dias. Bom dia, Norton. Bom dia, Aline, Laís. Bom dia, Manu. Bom dia, Ana Paula, Dona Maísa, Adelina. Bom dia, Márcia. O método ajeita. Bom dia para você também. Olha, TT, bom dia, TT, que bom, Reab pulmonar. Ixi, se a Cíntia souber que você tá aqui, maravilha, beijo, TT. Dona Maísa, já falei, Ulane, Betânia, quem mais? A Ana, Roberto, Iraídes, Laudeci. Bom dia, gente. Bom dia, meu irmão, Norton, bom dia, Fernanda. Seja bem-vindo, Laime, bom dia você, bom te ver por aqui, linda. A bodeguita da Val, é a Valquíria, bom dia. Eveline, bom dia. Adriana, de Portugal. Começando a semana. Gente, aproveitar antes de ler o texto, eu não sei se ficou claro, eu estava percebendo aqui, as sextas-feiras estavam particularmente difíceis para mim, estão na verdade, né? Difícil no sentido de conciliar esse horário da live, 9h30, bem assim no meio da manhã, né? Quando a gente estava quarentenado e fazia o trabalho todo de home office, acabava que a gente dava uma pausa, fazia a nossa live e continuava o dia. Mas agora que a gente já está podendo sair e resolver algumas coisas na rua, sexta-feira é o dia que eu não tenho atendimentos na igreja e eu tiro como um dia de folga. E aí de manhã eu estou invariavelmente resolvendo coisa no meio da rua. Aí para as 9h30 eu parar e fazer a live estava difícil. Então imagino que para muitos também, cada vez mais o horário das 9h30 da manhã vai ser um desafio para você parar o que estiver fazendo. Então a gente estipulou agora esse novo horário, ok? Apenas na segunda e na quarta-feira. Na verdade o horário continua o mesmo, mas novos dias. Tiramos a sexta-feira e os nossos estudos de Gênesis vão ficar apenas na segunda e na quarta, de 9h30 às 10 da manhã, ok? Tive que fazer, eu sei que é um dia a menos, mas por outro lado também dá aquele gostinho de quero mais. Termina quarta-feira, a gente já fica esperando a segunda que vem. Assim seja. Sheila, Anitta, Lissandro, Dani, maravilha. Vamos ler então, gente. Eu fixei aqui o comentário, ó. Gênesis capítulo 31. Nós estamos fazendo um estudo temático do livro do Gênesis, seguindo os capítulos, eu dou alguns pulos, né? Eu pulei o capítulo 30, se você tiver curiosidade depois, vai lá e lê. O capítulo 30 é uma confusão enorme do Jacó propondo ao sogro, um homem chamado Labão, que era da família do seu tio Naor, e o Labão era dono de rebanhos, o Jacó pastoreava os rebanhos de Labão, ele trabalha 7 anos para se casar com uma filha, depois 7 anos para ter o dote da outra filha e casar com ela, e depois mais 6 anos cuidando das ovelhas do seu sogro Labão. E ele faz um acordo, ele diz, olha, as ovelhas rejeitadas, que são aquelas malhadas, pintadas, etc., você me dá, e esse será o meu salário. E Deus abençoa Jacó imensamente, e as ovelhas pintadas e malhadas ficam muito mais numerosas e fortes e saudáveis do que as outras purinhas. E isso era a bênção de Deus sobre Jacó. Isso dá uma confusão enorme, de modo que agora no capítulo 31, o Jacó vai ensaiar uma fuga da casa de Labão, lá na região da Mesopotâmia, um lugar chamado Padã Arã, e segue em direção de volta à terra de seus pais, Canaã. Então,
Nós vamos ler agora no capítulo 31, vamos ler do verso de 1 ao 9, e depois eu dou um pulo dos versos 17 ao 21, ok? Vamos lá, diz assim. Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo que o nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza à custa do nosso pai. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes. E o Senhor disse a Jacó: Volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem ao campo onde estavam os seus rebanhos, e lhes disse: Vejo que a atitude de seu pai para comigo não é mais a mesma, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês sabem que trabalhei para o seu pai com todo o empenho, mas ele tem me feito de tolo, mudando o meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia, as crias salpicadas serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados. E se ele dizia, as que têm listras serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes com listras. Foi assim que Deus tirou os rebanhos de seu pai e os deu a mim. Vamos dar um pulo aqui agora e cair no verso 17. Então, depois de explicar tudo isso para suas duas esposas, Jacó ajudou seus filhos e suas mulheres a montar nos camelos e conduziu todo o seu rebanho, junto com todos os bens que havia acumulado de Padã-Arã, para ir à terra de Canaã, à casa de seu pai Isaque. Enquanto Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas, Raquel roubou do seu pai os ídolos do clã ou da família. Foi assim que Jacó enganou a Labão, o arameu, fugindo sem lhe dizer nada. Ele fugiu com tudo o que tinha e, atravessando o Eufrates, foi para os montes de Gileade. Vamos orar? Deus querido e amado, te damos graças por esse dia que começa, por essa semana que se inicia, mais uma semana, Senhor, debaixo da tua mão graciosa e poderosa. Pedimos para que nesse momento agora o Senhor nos abra o entendimento, fale conosco, meu Deus, aquilo que está no seu coração, para que a gente possa absorver coisas novas, desafios novos, direcionamentos novos, Deus, para essa semana que começa. É o que esperamos, Deus, da tua palavra hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, deixa eu começar falando para vocês o seguinte. Existem duas teorias a respeito da escrita do livro do Gênesis. Na verdade, não só do livro do Gênesis, mas de todo o Pentateuco. Penta são os 5 primeiros livros. Peraí que tem um cisco aqui no meu olho. Alguém sopra aí para mim, vai lá. Dá um sopro aí para ver se esse negócio sai. Desde cedo me incomodando. Depois eu vou botar um colírio ali. Bem, duas teorias. Primeiro é uma teoria que a gente chama de teoria tradicional, que diz que Moisés escreveu o Pentateuco. E ele fez isso já no final da sua vida. Ele começa lá no alto do Monte Sinai. O colírio, olha aí, ó, minha mulher trouxe o colírio para mim. Agora eu só não vou conseguir parar aqui para botar o colírio com você olhando, eu pagando esse mico. Então vou deixar aqui e depois eu coloco esse colírio. Agora está estacionado aqui, o negócio está estacionado. Ou então saiu, não sei. Mas vamos lá. Moisés escreve o Pentateuco em todo este processo de peregrinação pelo deserto. No alto do Monte Sinai, ele recebe o que se chama Decálogo, os 10 mandamentos, e recebe as leis e ele vai redigindo e todo o relato do livro do Êxodo, depois do livro de Números, tá? Você vê que ele é um relato narrativo ao longo do deserto. Então a primeira teoria é Moisés. A segunda teoria, ela é menos aceita, mas é interessante que a gente saiba a respeito dela. É uma teoria que diz que o Pentateuco não foi escrito por Moisés, ele foi escrito por escribas já no século VII a.C. Nós estamos falando aqui Moisés, nós estamos falando de 1500 anos antes de Cristo, 1300 e poucos antes de Cristo. No ano 700, 600 e poucos antes de Cristo, tem o cativeiro babilônico. E na Babilônia,
disse, essa é uma segunda teoria, considerada por uns teólogos de origem um pouco mais liberal, que os escribas do judaísmo escreveram o Pentateuco trazendo todas as tradições orais. Antigamente a escrita não era tão comum, então era de boca em boca, de pai para filho. O judaísmo já existia, mas de tradições passadas de pai para filho. E no século VII a.C., por causa do cativeiro babilônico, esses escribas escrevem para resgatar a identidade de um povo que vivia agora num contexto pagão da Babilônia, ouvindo muitos relatos de como o mundo veio a existir, a batalha entre as divindades babilônicas, o Marduk, o Tiamat, que brigaram entre si e o universo veio a existir. Os escribas disseram, não, vamos registrar aqui a história que nós conhecemos do Deus de todo o universo, que criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º e tirou o povo do Egito, formou através de Abraão uma grande nação que ficou cativa no Egito, depois os levou peregrinando, deu os 10 mandamentos, e aí eles escrevem. Bem, seja uma teoria ou outra, qual é a intenção de uma escrita de um texto como esse que nós lemos aqui agora, que fala a respeito da história um pouco confusa do patriarca Jacó. Confusa porque usa termos e costumes que não são nossos. Por exemplo, Jacó era um patriarca da formação do povo de Israel. Aí ele casa com 2 mulheres que tinham ídolos do seu clã. Tanto que a Raquel, quando vai fugir com o Jacó, ela vai na casa do pai, pega os ídolos da família e leva. Aí você pergunta, mas espera aí, era o Deus de Israel ou eram os ídolos de Padã Arã, lá do clã de Labão? Então, a gente entende que o Gênesis está sendo escrito para mostrar o poder da divindade que se revelou a Abraão, dizendo, eu sou o Deus, criador de todas as coisas, e vou formar um povo através de você e da sua descendência. Ele está construindo no coração e na mente desse povo que está lendo agora o Deuteronômio a sua identidade como filhos do Deus Altíssimo, povo escolhido pelo Senhor do Universo. Então, para nós que estamos agora muitos séculos à frente lendo esse texto, por mais que nos cause espanto ou estranheza, a gente vê esse Jacó, você vai lembrar da nossa live de quarta passada, você vê que o Jacó ainda não tem muito certo na sua mente quem é esse Deus. Ele, quando se vê naquela situação lá do sonho da escada, dos anjos que sobem e descem, se eu não me engano foi na live de segunda-feira, que ele chama o lugar de Betel, ele diz assim, se esse Deus me levar e me trouxer em paz, garantir o meu suprimento nesta viagem e me fazer lograr bom êxito, eu vou servi-lo. Esse é o Deus do meu pai Isaac, do meu avô Abraão. Se ele me ajudar aqui, eu vou lá e sirvo ele. Você vê que nem o próprio Jacó ainda estava muito certo de quem era esta divindade a quem ele estava chamando de Deus. Então aqui é uma identidade que está sendo formada. E isso leva tempo, isso não é da noite para o dia. Por isso que o Abraão é um personagem tão importante na história, porque com o Abraão não foi um processo demorado, foi um estilo pay-buff, como a gente diz aqui, pay-buff. Deus falou com ele no capítulo 12 lá de Gênesis, Abraão, sai da tua casa, da terra da tua parentela e vai para o lugar que eu tenho chamado. Puf, no outro dia ele foi. Então, obediência, fé. O Abraão teve este discernimento de que havia uma divindade superior a tudo que se conhecia na Mesopotâmia, de onde ele era, a região de Ur, dos caldeus, e ele seguiu este instinto divino que havia falado com ele. Só que o Jacó aqui ainda está confuso. Então, para nós, ler esse texto é muito importante porque isso mostra como a nossa formação espiritual, ela é um processo. E esse talvez seja o tema central do que eu quero te colocar aqui hoje. Estamos usando o personagem Jacó para a gente se identificar com essa luta que o personagem tem de entender quem era o Deus que o estava chamando para viver um grande propósito. Que propósito é esse? Quem não está ligado na história de Israel, o Jacó vai ter o nome mudado já, no capítulo 32 ou 33. Ele vai mudar o nome para Israel. É Deus quem muda esse nome. A partir daí, o Jacó, agora chamado Israel, tem 12 filhos que serão as 12 tribos de Israel.
Então, este homem está vivendo um grande propósito de Deus no mundo. Só que até ele entender isso leva tempo, é confuso. A mulher dele aqui ainda está indo atrás dos ídolos pagãos da Mesopotâmia, que a sua família cultuava. E aí você chega lá no final desta narrativa, que a gente está vendo aqui, e vê que o Jacó enganou Labão, o arameu, fugindo dele sem dizer nada. Outro aspecto interessante. Deus está usando um homem que tem por nome traiçoeiro. Jacó significa aquele que age de maneira traiçoeira, que engana, que não é de confiança. Por isso que o nome dele vai ser mudado mais aqui adiante, mas ainda é alguém cujo caráter a gente desconfia. Então ele diz aqui que Deus está abençoando ele com os rebanhos que estão nascendo do jeito que ele esperava, listrados, malhados, salpicados. Deus está abençoando alguém que ainda está em processo de deixar de ser o traiçoeiro Jacó para virar o homem que luta com Deus e consigo mesmo e prevalece, que é o significado do nome Israel. Então você vê, o Jacó está em processo de virar Israel. E mesmo nesse processo, cuja ideia de Deus ainda lhe é um pouco confusa, Deus vai abençoando e abrindo portas. Como é que isso entra hoje na nossa história? Como é que isso inaugura a nossa semana, queridos? E eu vou dizer para você uma coisa muito simples, mas ao mesmo tempo muito direta e profunda. Deus não está com pressa em fazer de você e de mim o homem ou a mulher que Ele quer que sejamos. Ele sabe muito bem e tem muito claro na sua mente que tipo de humanidade Ele quer que a gente viva. Mas Ele não está com pressa, Ele tem o tempo dele, o jeito dele, vai usar os eventos da história que Ele quiser usar. Quem tem que estar, não com pressa, mas com um desejo ardente de ver isto acontecendo, somos nós. Porque enquanto a gente vai vagando pelo mundo, na figura desse Jacó, confuso, sem dar um passo definitivo de dizer esse é o meu Deus e a ele eu me entrego, ainda vivendo na base da malandragem. O Jacó aqui era o típico malandro da história, enquanto a gente ainda vai querendo dar o nosso jeitinho para as coisas, como o Jacó estava fazendo, nós estamos perdendo tempo de viver e de nos engajar com um propósito maior que Deus está desenhando na história e que conta conosco dentro dele. Deus não está com pressa. Os propósitos de Deus estão se cumprindo. A revelia de eu estar dentro deles ou não. Mas se eu fico marcando toca, perdendo tempo, eu é que estou deixando de viver todas essas bênçãos que Deus preparou para que eu vivesse, para que você vivesse. Então Jacó, para mim, é esse arquétipo de alguém que não é perfeito. Ele está nessa história que está sendo contada, seja por Moisés ou seja pelos escribas do século VII a.C., tá? As duas teorias que eu falei no início do nosso estudo aqui hoje. Está sendo contada uma história de como o povo de Israel foi formado. E nessa história que está gerando esta identidade do povo, passa por esse capítulo esquisito, com um personagem de vontade e de caráter duvidosos, chamado Jacó, que engana, que passa a perna. Você prestou atenção aqui que o Labão, sogro dele, é o segundo que ele dá uma pernada. Ele já tinha dado uma pernada grande no irmão Esaú. Então esse camarada que passa a perna nos outros, cujo próprio nome faz essa designação a ele, Jacó, o traiçoeiro, esse camarada é parte da formação do povo de Israel, é um patriarca de Israel. Então é essa narrativa que está sendo contada para formar a identidade do povo de Deus. E é importante que você se lembre disso, porque o povo de Deus tem uma identidade que não é feita de pessoas puras, santas, inerrantes. E aí você vai virar um religioso que busca uma perfeição, uma santidade, eu ia dizer uma santarronice, isso nem existe, mas você entende o que eu estou querendo dizer? Esse jeito carola de ser, quem assistiu aí
eu acho que foi a novela Tieta, né? Vai lembrar da Perpétua, eu não me lembro se é da Tieta ou se é do Roque Santeiro, mas eu acho que é Tieta. A Perpétua, aquela figura, né, da beata, que busca aquela santidade, aquela pureza. Sabe? Não é isso que significa ser povo de Deus. Ser povo de Deus é isso aqui, é gente que lida ao longo de um processo que dura uma vida inteira, às vezes, que lida com as suas próprias falhas, com as suas tendências pecaminosas, com os seus erros, com esta inclinação ao jeitinho, à malandragem, ao estilo Jacó de ser, mas que ao longo dessa trajetória conseguem perceber um Deus que vai moldando a minha vida, a sua vida, que transformou Jacó em Israel para cumprir o propósito maior de Deus na história. Isso é ser povo de Deus. Isso é ter uma identidade como filho ou filha de Deus formada, ciente de que o Deus que não espera de nós um padrão inerrante de santidade, ele também não espera que a gente fique eternamente no modo Jacó de ser. Ele quer ver mudança. E para isso ele derrama do Santo Espírito de Deus no coração e na vida de todos aqueles que com humildade se curvarem diante dele dizendo: Jesus Cristo, eu sou pecador, preciso do teu sacrifício na cruz do Calvário para me redimir dos meus pecados. E me entrego a ti, para que o Senhor seja não só o meu Salvador, mas também o meu Senhor. O Salvador é aquele que me concede perdão dos pecados e que me coloca de pé para ser chamado filho de Deus, aceito pelo Pai. Mas como Senhor, tu és aquele que diz o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer, o que quer de mim e o que não quer de mim. E me dá o teu Santo Espírito para saber discernir um do outro e caminhar dentro dos teus caminhos. É isso que nós somos chamados a fazer hoje, queridos, a render as nossas vidas aos pés do Senhor Jesus. Porque aos pés do Senhor Jesus, nós entendemos que Ele é ao mesmo tempo o nosso Salvador e o nosso Senhor. Tendo um Salvador, somos agraciados com o perdão. Mas tendo um Senhor, somos desafiados com um compromisso. Compromisso de servir à vontade daquele a quem chamamos de Senhor. Que Deus pegue você e a mim, os Jacós dessa história, e nos leve neste processo onde no meio dos nossos enganos, manipulações, fracassos, nos leve neste processo de mudança de nome. O Jacó vai mudar para Israel e vira alguém que estará pronto para cumprir os propósitos de Deus no mundo. Essa é a minha oração por você, essa é a minha oração por nós. Termino dizendo para você o seguinte, que Jacó, porque foi Jacó e porque deu duas pernadas grandes no irmão Esaú e no sogro Labão, Jacó é um homem que vive em fuga, que vive em ansiedade. Ele vivia ansioso pelo momento em que seria pego, ou pelo sogro Labão ou pelo irmão Esaú. Mas nós vamos continuar a partir da semana que vem, a partir da quarta-feira agora e na semana que vem, lendo os dois momentos em que essas perseguições chegaram ao seu ápice. Quarta-feira a gente vai ler a perseguição de Labão quando ele encontra Jacó. E se der tempo a gente já lê também a de Esaú quando ele encontra Jacó 20 anos depois da pernada. E você vai ver como Deus usou esses momentos de perseguição, onde o Jacó vivia atormentado pelos erros do passado. Deus usa esses momentos difíceis na vida do nosso patriarca aqui para fazer dele o homem que Deus queria que ele fosse. Ok? Vamos orar agora? Vamos agradecer a Deus por mais um dia e eu quero te convidar a orar comigo pela dona Davina, mãe da nossa irmã Sara, que está internada num estado muito crítico, neurológico, e nós precisamos de um milagre na vida da dona Davina. Feche os seus olhos, ora comigo agora. Santo Deus, nós queremos agradecer por esse estudo de hoje, por esse desafio, Deus, que a figura do Jacó
propõe para nós. Esse é um texto que está forjando a nossa identidade como povo do Senhor, e mesmo nos reconhecendo muitas vezes como o Jacó, nós entendemos que é o Senhor quem vai mudar o nosso nome, no sentido de nos fazer ser aquela pessoa que tu queres que sejamos. Isso é um processo. E eu te peço que o Senhor não desista de nós, meu Deus, insista nessa transformação diária, pelo poder do teu Santo Espírito. Deus, eu oro juntamente com meus irmãos e irmãs aqui nesse estudo hoje. Eu oro pela vida da dona Davina, Senhor. Temos clamado pela dona Graça, temos visto, Deus, a mãe da Tâmara saindo daquele estado crítico, e firmados neste milagre da dona Graça, nós agora clamamos por um novo milagre na vida da dona Davina. Te peço, Deus, que o Senhor reverta este quadro neurológico, Deus, que está preocupando os médicos. Eu oro para que o Senhor haja com mão poderosa na vida desta senhora e possa fazer algo que nos surpreenda a todos nós. Mas acima desse nosso pedido está a nossa confiança no Autor da vida, no Deus que é soberano e que sabe o que é melhor sempre e em todas as circunstâncias. Nós oramos assim, portanto, confiantes, pedindo uma boa semana diante de nós, repleta das tuas bênçãos e da tua força, para que abracemos a missão que o Senhor está nos dando hoje para cumprir. Pedimos tudo isso em nome de Jesus e juntos dizemos amém. Amém, gente? Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua semana. Vou partir aqui agora para o meu colírio, tirar esse negócio aqui do meu olho agora, e você fique em paz. Deus te abençoe, ok? Tchau, tchau.